Olá, seja bem-vindo a mais um Rondocast. Hoje, quinta-feira, é dia de falar sobre cidades. Nós temos procurado trazer para o Rondocast cidades profissionais das mais diversas áreas, geógrafos, arquitetos, urbanistas, turismólogos, né? E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com o engenheiro ambiental e sanitário, Francisco José Nascimento. Seja bem-vindo ao nosso Rondocast, que eu vou tratar na intimidade como Zezinho, né? Que a gente já se conhece há um tempo de outras atividades profissionais. E é uma felicidade, Zezinho, trazer você aqui no nosso Rondocast. A gente sempre fala aqui sobre assuntos diversos a cada dia da semana, né? As quintas-feiras é dia de falar de cidade. Lembrando a você que o nosso Rondocast é uma ação do nosso projeto Imprensa Cidadã, do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito e Justiça, com o objetivo de concretizar o seu direito à informação com qualidade, e garantir também a nossa liberdade de imprensa. Por isso nós não temos amarras com nenhuma pessoa jurídica nem física. Nós somos totalmente independentes e é exatamente por isso que nós dependemos de você. Nós gostaríamos que você compartilhasse nosso trabalho, se inscrevesse no canal, comentasse se gostou, se não gostou, ativasse o sininho para ser avisado dos novos vídeos, enfim, que você nos permitisse duas coisas: levar a mais pessoas o nosso trabalho, né, compartilhando, e também alcançarmos um nível de audiência que nos permita adentrar um mercado publicitário da própria internet, de tal sorte que nós não tenhamos nenhuma relação com nossos anunciantes e assim possamos ficar imunes às influências sobre a nossa pauta. Bem, Zezinho, eu queria começar conversando com você. A gente já conversou aqui com turismólogos, com arquitetos urbanistas, com geógrafos, né? E eu queria que você fizesse, primeiramente, uma avaliação da nossa cidade de Porto Velho sob o ponto de vista da engenharia sanitária e ambiental. Onde é que está pegando a sustentabilidade do nosso desenvolvimento urbano? Edson, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? E esse realmente é um tema que é bastante caro à cidade, já que nós não temos água tratada para todos, né? Sim. E nem esgotamento sanitário. Então, quer dizer, a gente vive uma situação extremamente complexa e que traz reflexo em outras áreas que não seja só do urbanismo, né, da ocupação. Sim, né? Traz para a área, tem um reflexo na área da saúde, da educação, vai além, habitação, né? E é preocupante mesmo, uma cidade já com, acho que tem uns 500 e poucos, né, habitantes, não ter a água tratada, justamente para aquele que... Eu não tenho nem eu não gosto dessa expressão, que mais precisa, porque todos nós precisamos, né? Bom, né? Mas é bastante preocupante a gente ver que não termos água tratada, né? Sim. E esgotamento sanitário tem um reflexo, inclusive, em outras áreas, de forma a desorganizar, né? O nosso funcionamento mesmo da cidade mesmo. A própria prefeitura, nós profissionais da área do meio ambiente, né, e do sanitarismo, a gente tem muitos problemas na hora de regularizar uma empresa, né, que vai exercer uma atividade, porque o fato de não ter água tratada e não ter o esgotamento sanitário traz um custo a mais, às vezes, para esse empreendedor. Sim, eu passei por isso, né, recentemente, para licenciar uma empresa, um empreendimento meu, e primeira coisa que eles perguntam, né, tem acesso, né, ao sistema de água, né, sim, você água tem que comprovar aí. Aí não tem, então eu tive que regularizar o poço. Isso, né, verdade. Agora, o que é uma coisa assim meio esquizofrênica, porque você pega conjuntos residenciais inteiros, como ali na Zona Sul, ali no Castanheira, aquele conjunto do Guaporé e tal, onde nem o Estado, nem foram furados poços de uma forma racional. O Estado não oferece. Ele nem levou a água da CAERD. Sim. E nem furou poço, porque às vezes não tem a CAERD, mas tem um poço. Tem né? o que... Na linguagem técnica, eles chamam de sistema independente. Que você não traz de uma fonte, isso, como um rio, um lago, né? Mas ali cada água um furou seu poço, né? Ali cada um fez. E é uma coisa preocupante, né, Zezinho? Porque a gente sabe, sobretudo nos terrenos pequenos, né?
às vezes fica difícil de observar, e até porque não é combinado com o vizinho, você não sabe onde é que ele vai fazer as instalações sanitárias dele, observar um distanciamento eficiente entre fossa e poço. Né? Entendeu? Aí, em parte, você está falando no caso do poço amazônico, né? Isso, ele tem uma profundidade menor. E tem que ter uma distância, né? Tu não vai fazer do lado da tua fossa, né? Na verdade, Edson, o ideal mesmo é que a gente que precisa ter o sistema de tratamento. Mas quem não tem, vai fazer lá seu sumidourozinho. Aí ele está correndo o risco, como você está dizendo. A gente até nem tem essa distância segura, que vai depender do solo. De que é feito aquele solo? Da pluviosidade. Do que é feito aquele solo, né? Da gravidade, que às vezes... o sujeito vai ali, faz o poço na parte mais baixa, aí o outro faz a fossa mais em cima, a gravidade vai acabar que vai interferir, vai atrair, né? Vai atrair. Então, o ideal mesmo era que a gente tivesse já instalado, não deixar a cidade crescer tanto, porque nós vamos ter um problema. Você imagina que essa cidade com 1 milhão de pessoas, eu estou aqui exagerando um pouco, a cidade com 1 milhão de pessoas, a gente cortar a cidade inteira para fazer água e esgoto, a confusão que vai ser, e a dificuldade. E além do que também, assim, essa expansão horizontal louca, né? Então é mais cano, é mais rede, então isso onera o custo unitário. Porque você vai ter, para uma mesma população, você vai ter mais encanamento. Então, obviamente, vai aumentar o custo unitário. E nós temos uma política social que ela, de uma certa forma, ela patrocina e incentiva as invasões. Que é uma coisa que eu me bato. Nós temos secretarias da regularização, isso não era para existir. Isso é esquema de eleitoreiro. Nós temos que ter assim, uma secretaria da regularidade, não da regularização. Então ela está ali para prestar serviço. Você chega com uma ocupação irregular e eles dão um jeito. Né? Aquele princípio que se usa muito hoje na gestão ambiental, a comunidade já está consolidada ali. Quer dizer, que inclusive está acontecendo com... Então, se nós vamos admitir que o crime ambiental possa deixar de ser crime, porque ele já se transformou numa cultura consolidada, cuidado, que amanhã outros crimes vão dizer que a cultura já está consolidada também. Né? Eu compreendo isso, e a cidade está vivendo um conflito muito grande, porque, por exemplo, a gente não preservou as áreas de APP. Sim, não preservou, porque o correto era ter a placa, ter alguém não deixando a pessoa ocupar a área, não é? Aí depois que a pessoa ocupou a área e se estabeleceu lá, é mais difícil de tirar o morador dali, né? Cria um problema social, cria uma questão econômica, porque o cara fez um investimento lá, né? E nem sempre a prefeitura... Pois é, mas nós temos que rever a lei também. Eu estou falando disso, gente, que o Zezinho também é bacharel em Direito, né? E, além da sua vivência hoje, né? Na área da engenharia ambiental, e já vinha como técnico também, né? Tem uma formação. Mas a primeira formação dele lá atrás em Direito, então a gente está falando um pouquinho aqui de Direito Ambiental, porque tudo bem, a gente tem que atender o social e tal, né? Mas a gente tem que ter cuidado também, para não ficar banalizando o crime e achando que é normal, porque já está ali há muito tempo. Eu acho assim, invadiu a área de manancial, pau na muleira, isso não pode prescrever. O crime ambiental, nesse caso, tem que ser imprescritível. Acabou, meu irmão, tu vai ter que sair. Quando tu foi fazer, tu pediu licença da prefeitura? Não, então o que a prefeitura vai ter que indenizar agora? É muito estranho. O cara agiu ilegalmente, porque ele não construiu com a licença da prefeitura. Se ele tivesse construído com a licença da prefeitura, tudo bem. A municipalidade agora tem que ser solidária. Né? Quero rever as margens, para remover o cara, mas não, tu vai lá, se instala, não dá satisfação. Inclusive estou trabalhando numa situação em que tem isso, a pessoa conseguiu fazer projeto arquitetônico, registrou na prefeitura. Aí é outro caso. E ela está sob influência da
da zona de proteção da APP. Às vezes também a zona é decretada depois, tem uma série de, né, reconhecida depois. Na verdade, Edson, há uma diversidade. Muito desse entendimento sobre a legislação que protege o meio ambiente, ela não é assimilada assim com facilidade pelas pessoas mesmo, principalmente voltada para essa questão da propriedade. Nós estamos falando só do morador simples da cidade, mas aquele que não tem. Porque... Nós estamos falando de tudo, né? Mas porque até os governos que se dizem de esquerda, né, que namoram com socialismo e coisa e tal, mas eles iludem o eleitor, eles seduzem o eleitor com título de propriedade. Certo. Então, nessa hora, o pensamento é burguês. Eu sou proprietário, ganhei a minha casa, a minha vida, ganhei o meu lote, foi regularizado. Nessa hora, o pensamento é burguês. Porque nós não pensamos ainda de forma coletiva, inteligente, racional, Sim. a ocupação do espaço. Né? Eu me bato muito nisso aqui, sobretudo quando a gente fala de cidade. Esse negócio de moradia aí e tal, aí distribui as propriedades que não vão ficar para aquela clientela. O cara já está idoso, aquele apartamento não vai ser dele, vai ser do genro. Entendeu? Então não estou atendendo a moradia, nós temos que atender moradia, gente, não é propriedade habitacional. O que nós temos que procurar atender é moradia. E moradia digna, como diz aí a Igreja Católica com a sua campanha da fraternidade, que eu não sei até quando eles vão sustentar, porque às vezes faz aquela campanha ali, passou. Né? Está cada vez mais curto o efeito da campanha. Da outra vez disseram aí que era para a gente, uma campanha da fraternidade dessa aí, do tempo Papa Francisco, que era para ir para a igreja, para a missa de bicicleta, para a gente não poluir, não destruir a camada de ozônio. Eu até comprei a bicicleta. Só que chega lá na catedral, não tem onde estacionar, não tem onde guardar. Então, eu acho que assim, quando você lança uma campanha, você tem que ter uma certa exemplaridade. Né? Eu defendo que as pessoas andem de bicicleta. Então, o meu comércio tem que ter um bicicletário e tal, para o meu cliente chegar lá de bicicleta. Mas, e aí, Zezinho, a gente vê também um outro aspecto, viu? Eu estava estudando esses dias, eu sempre cito aqui o professor Marcos Vaca Cabalheria, da Universidade Carlos III de Madrid, que para mim é o cara que mais produz assim direito da cidade, e ele fala sobre a moradia digna e adequada. Não basta que a moradia seja digna, ela precisa ser também adequada, né? E aí que a gente entra nessas implicações, né? Todas, ambiental, social. Então, nós vemos muito... De ocupação urbana, por exemplo, você não tem condições de tirar uma pessoa que estava morando, digamos, na beira do rio aqui, ela tinha lá uma certa atividade econômica, social e econômica. Aí você joga para o lugar mais distante da cidade, que nem ocupação, não está devidamente ocupada. A pessoa vai viver de quê lá? Tudo, exato, e tudo alvenaria, tudo quintal cimentado. Leva sem escola, sem posto de saúde, o próprio acesso não está todo ele, digamos assim, estruturado, não é? Você só tem uma via, se você quiser ir para outra parte da cidade, você tem que sair pela essa única via, dar a volta para poder ir para outra parte da cidade, né? Então, quer dizer, que até, por exemplo, muitos desses conjuntos que hoje, condomínios habitacionais, né, que na verdade, pelo tamanho, não são conjuntos, são condomínios, né, um negócio maior, que estão dando problema agora, não se teve uma visão, né, lá atrás, quando da sua construção, a preocupação era só arrumar o terreno o mais barato possível. Isso, e fracionar para... Sim, aproveitando que o governo federal estava dando financiamento. Outro dia eu vi um negócio na internet, aqueles videozinho curto, que me fez muito refletir sobre isso que você está falando aí, na questão do parcelamento do solo em Porto Velho. Né? É um cara que ele faz R$200 com uma melancia. Como é que ele faz? Ele abre a melancia, tira uma tampa assim da melancia, vamos dizer, e ali ele introduz um mixer aquele que a gente, né, tipo liquidificador, mas que é assim ele é um aparelhozinho para mexer as coisas. Sim. Aí, né, então ele é uma haste com uma palheta aqui na ponta, né? Aí ele enfia aquilo dentro da melancia, faz um suco, e ele consegue encher 20 copos, e cada copo ele vende a R$10.
É verdade. Então, nisso ele faz de uma melancia 200. Eu estou até pensando. Que custaria aí uma melancia R$40, R$50, eu né? estou até pensando, se ele rapaz. faz R$200, né? Eu achei até interessante. Estou até pensando isso, o jornalismo realmente não. Né? Eu já estou com uma ideia. Aí eu tenho um terreninho ali. A gente pode plantar melancia, vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Agricultura urbana. Plantar mais melancia e fazer esse negócio, rapaz. Porque o cara está vendendo R$10 o copo de suco de melancia, né? E diz que faz 20 copos e uma. Talvez seja realmente saudável para a saúde, mas para o bolso não sei se é tanto. Pois não, é, né? E aí você vê, é mais ou menos isso que é feito no espaciamento de solo, dos loteamentos. Pega terreno barato, você falou, fraciona, né? E vende, certo? E aí agrega valor, pelo menos tem a obrigação de agregar valor, né? Porque ele vai ter que fazer meio fio, vai ter que botar energia, vai ter que fazer infraestrutura. Mas e isso, dentro disso, quem que analisa essa relação entre o loteamento e a cidade? Não é isso? Para administrar a produção pública tem um custo isso, porque é o seguinte, o simples fato de você jogar realmente essa construção cada vez mais distante, né, da parte já ocupada da cidade, você causa um problema sério para a prefeitura, para a administração municipal. Por quê? Você cria uma zona desabitada que ela daqui a pouco ela tem que assistir com escola, não é? Então, que é o que esses condomínios mais distantes ainda vivem hoje. Me parece que os mais distantes mesmo, até hoje, muitos não têm escola, por exemplo, não tem posto de saúde, entendeu? Por quê? Eu não sei, às vezes foi feito pelo Estado, outros foram feitos pela prefeitura, né? Que ficou com o recurso para fazer a aplicação, mas para a administração é um custo altíssimo, que você cria essa expectativa e estende a cidade, quando na verdade o ideal era a gente ocupar onde tem infraestrutura. Sim, para que ele não tivesse que investir em escola num primeiro momento, né? Pelo contrário, né? A gente pega o centro de Porto Velho, a área central. Quando eu falo área central, estou me referindo ao centro histórico, eu não estou falando a linguagem do novo plano diretor, que hoje a zona central é a zona oeste, de acordo com os técnicos da prefeitura. Nós somos zona oeste. O centro é no shopping. Naquela área aí. O shopping ali é considerado agora centro, é o centro. Não é mais aqui. Não, agora nós somos oeste. Né? Faz sentido, né? Faz sentido geográfico, mas não faz sentido cultural nem histórico. É verdade. Né? Aí, como bem falou o Silvio Feitosa aqui, né, arquiteto urbanista, né, o centro de toda a cidade, onde a cidade começa. Porque é dali que você se referencia. Vou para o norte, vou para o sul, né? Verdade. Agora, mas, né? Enfim, em termos de nomenclatura, esse pessoal é altamente inovador, né? Mas aí, então, nós moradores da Zona Oeste, aqui, né? Agora na Zona Oeste, eu não sabia, fiquei sabendo esses dias. Então, a gente está enfrentando aqui na área central, historicamente central de Porto Velho, o esvaziamento, né? Nós temos um número enorme e crescente de vazios urbanos, edificados e não edificados. Onde tem infraestrutura, a cidade está ficando vazia, né? Mas, Zezinho, vamos lá. Então, uma das coisas que eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade de conversar contigo aqui é sobre uma questão sanitária, né? Quando a gente fala em saneamento básico, pouca gente sabe. Saneamento básico, gente, não é só galerias nas ruas, não. Ele abrange 4 aspectos, basicamente. Água potável, né? Água tratada. Água tratada para você poder beber. Consumir, né? O esgotamento pluvial das chuvas, que é uma coisa. Né? Esgotamento sanitário, que é outra coisa. A gente é bom a gente explicar, né? Que na verdade o tratamento ele é a coleta, o transporte e o destino final, que lá é que vai ter o tratamento, né? Na verdade, há até hoje as grandes cidades
como Porto Velho, não fez ainda, é que tem uma certa complexidade, né, de fazer isso, né, porque se fosse uma coisa simples, né, já tinham feito aí meia boca aí, né, Sim. mas essa questão do tratamento é do importante, esgotamento sanitário, do esgotamento, né? que aqui a gente até produziu uma coisa que é nossa local, né, a água servida, que é a pessoa colocar o que seria aquilo que o sistema sanitário dele individual não suporta, ele joga na rua. Sim, que vira uma coisa aparente, né? Aí criou até, uma visão que a pessoa não sabe que aquilo lá não é drenagem. Aquele que a gente chama de efluente, ele não é para ser jogado na drenagem, que a drenagem seria só para absorver água da chuva. E o quarto elemento, que são os resíduos sólidos, né? Destinação dos resíduos sólidos. Os resíduos sólidos, a gente... De lixo e resíduo. E a gente vai abrir aí um leque muito grande, porque há várias destinações, né? Pode ser feito. A primeira delas, a primeira mais elementar, é o reaproveitamento. Sim. Não tem mistério, né? Não tem mistério. Eu pego alguma coisa e aproveito aquilo ali para um outro uso, né? Esse é o mais elementar. E aí eu já estou reduzindo a demanda, né? Porque eu estou reaproveitando. Então eu posso pegar essa sacola de compra e usar como um saco de lixo, né? Para armazenar lixo. Eu posso pegar a sacola de compra, cortar em tirinhas, eu vi isso na internet esses dias, tirinhas de 1 centímetro, assim, ela ensinou até a técnica de como tirar a fita contínua e fazer crochê. Eu vi a mulher ensinando, olha que interessante. É uma boa ideia mesmo. Entendeu? Fazer crochê. Enfim, posso reaproveitar os materiais, essa é uma coisa. Eu posso também pegar esse material e encaminhar ele para que ele sofra algum processo de transformação, ser triturado, ser dissolvido, né? E gerar novas matérias-primas. Então, o que a gente faz com a latinha, né? Faz com o próprio plástico também. Garrafa de vidro também. Garrafa de vidro, pneu, tudo tem aproveitamentos. Alguns têm uma complexidade a mais desse aproveitamento, mas que, se incentivado, traz um benefício muito grande. Sim. Não é? E temos uma outra forma também, que isso eu gostaria de explorar bastante a vinda do Zezinho aqui hoje, que é na questão dos resíduos orgânicos, certo? De como nós podemos reintegrá-los ao ciclo da natureza. Não é isso? Então, eu limpei o meu quintal, o que eu faço com as folhas, né? Sobrou comida, o que eu faço com o resto de comida, casca da fruta que eu descasquei, e por aí vai, né? E por isso que a gente fala tanto em coleta seletiva, né? Porque eu não posso juntar isso tudo e depois querer aproveitar aproveitar o papelão que está junto com a casca de banana, que está junto com... Então, não, tem que fazer a coleta já seletiva. Eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que realmente levar ao conhecimento das pessoas, ao ponto assim dela ter bem na cabeça o que é uma coisa e o que é outra coisa. O que é lixo e o que é resíduo. E resíduo pode ser lixo? Pode, desde que você misture resíduo com algo que não tem aproveitamento. O que vai acontecer? Ele vai deixar de ser resíduo e vai passar a ser lixo. Então, vamos conceituar. Lixo é o que não tem... mais aproveitamento. Isso. Não é? Está contaminado com alguma coisa que não tem como a gente aproveitar. Normalmente é assim. Aí vale aquela música da Sandra Sá, né? Ela é Sandra de Sá. Joga fora no lixo. Né? Que não deve ser assim para tudo, né? Pois é, mas algumas coisas você vai... né? E tem um aspecto que, à medida em que você faz a separação do resíduo, você tem essa preocupação de separar o resíduo, você passa a ter uma nova consciência até naquilo que você investe, que você compra. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho dificuldade de fazer o reaproveitamento de garrafa de vidro, o ideal seria o quê? Eu comprar produtos que fossem, por exemplo, se estou falando de refrigerante, de cerveja, eu fazer a opção pela da latinha. Porque ao final eu vou fazer o reaproveitamento. Então, você vê como é que ele já dá um desdobramento que não está necessariamente só na separação.
Sim. Você já se educa até aquilo que vai entrar na sua casa. Outra coisa que eu digo, nós aqui, que você já chegou aqui há bastante tempo, já é até considerado um morador tradicional da cidade. Você tem na sua alimentação, você já incorporou aí a cultura local, com certeza. Nós aqui temos um hábito de comer muita coisa in natura. Então, possivelmente vai ter a sobra. Sim. E praticamente tudo, não estou aqui, tudo é aproveitado. Você comprou 1 quilo de macaxeira. A casca dá para aproveitar. Não é? Então, não é do seu hábito, no domingo, eu não sei o dia exatamente, você não vai na feira, que a gente ainda tem, os mais tradicionais, né? Os mais antigos da cidade frequentam feira, não só no domingo, né? Esse dia eu estava vários dias, nesse lance, dicas, né, naturais e tal, fazer um preparado à base de caroço de abacate para calvície. Meu Deus, eu joguei tanto caroço de abacate fora. Eu tô precisando. Não, e o interessante é isso, à medida em que você vai despertando para o reaproveitamento, muita coisa. Por exemplo, o melão faz uma espécie de um leite da semente, que normalmente a gente joga até fora. Tem gente aí que seca a semente e depois come mesmo, como se fosse um... igual a semente de abóbora também. Também. Então, à medida em que você desenvolve esse sentimento, essa consciência do reaproveitamento, há uma compensação que eu acho que a gente às vezes não fala, que a pessoa que está consciente, ela passa a aproveitar ou desfrutar. Então, é uma coisa bem interessante. Aí, voltando à questão também da compostagem, né? A gente também tem que lembrar que praticamente de tudo que entra na casa da gente, 50% tem água. Sim. E se tem água, tem como a gente aproveitar. Entendeu? Se tem água, tem como aproveitar. Né? Eu estou falando de fruta, verduras, essas coisas. Se tem água, vai dar aproveitamento ao final. Né? Então, se você separar aí, veja bem, se você separar 50, pode até ser um pouco mais, dependendo se a pessoa digamos, se é uma pessoa tradicional de Rondônia, de Porto Velho, digamos assim, esse reaproveitamento passa de 50%, porque se ele come bastante verduras, frutas, tudo in natura, a sobra, né, será reaproveitada. Ele vai produzir menos lixo e vai ter uma sobra maior de resíduo, entendeu? E ele pode aproveitar isso na própria casa dele. Ele não precisaria pagar para alguém ir lá buscar. Ele aproveitava em casa, com uma simples caixa de compostagem. Você trouxe uma para mostrar para a gente? Eu trouxe um modelinho. Esse aqui é um modelinho, né? Ele não... aqui é só um modelo. A caixa é maior, né? Mas tem... São protótipos. Mas ela tem essa semelhança. Mostra mesmo, pra assim. gente como é que é o manuseio dela. Ó, esse aqui é o chorume, né? É o produto final dela? Não só, né? Que ela vai tirar o chorume, parte líquida. Que é a parte líquida das frutas, da verdura. E aqui tem um pouco também de água, no caso da compostagem que eu faço em casa. Como aqui a gente está numa temperatura muito alta, então tudo resseca, né? Aqui eu boto em casa aqui, eu não deixo só esse líquido aqui, não é só da fruta e da verdura. Tem um pouco de água aqui que a gente alimenta para acelerar o processo de decomposição. E aqui, faz diluição, né? E aqui nós temos a caixa, né? Como é que funciona a caixa? Ela tem um furo. Quer dizer, diluição não. Essa água você acrescenta na massa. Na massa. Sim. Entendeu? Para que ela acelere. Porque no meio aquoso, a bactéria... A decomposição, ela precisa da umidade e do calor. Porque veja bem, se ficar seco demais, essa decomposição vai demorar um pouco mais. Porque a bactéria não consegue se mover, não atua com a eficiência que deveria ter, né? E realmente, se está com uma certa umidade,
ela tende a acelerar esse processo, né? Em casa, estou fazendo em casa, alguns resíduos orgânicos, eles levam mais tempo para decompor e outros decompõem mais rapidamente, né? Eu estou até fazendo uma experiência que em algumas situações eu estou usando na horta até com pedaços maiores, que o certo era picar ao menor tamanho possível para que acelerar também, né? Aí a caixa é um negócio bem simples, que eu vejo o seguinte: se aqui a gente estivesse aproveitando a parte plástica, do plástico que sobra, nós poderíamos estar fazendo a um custo menor essas caixas de compostagem. Eu já vi fazer com balde, aqueles balde de tinta, né? Que também o pessoal... o balde ele pode fazer, né? Só que tecnicamente o peso, né, como ele precisaria ser construído com uma tecnologia para suportar o peso da caixa, porque senão a vida útil dele é bem menor do que você ter uma caixa mesmo adequada. A gente às vezes não observa, mas aqui tem uma certa tecnologia. Os próprios você está vendo? Isso aqui é para dividir o peso. Aí às vezes a gente aproveita um balde que tem uma outra finalidade, ele não tem essa estrutura para sustentar o peso. Aí você tem um balde, você deixa no sol com 4, 5 meses, 6 meses, o balde já foi. Entendeu? Enquanto se a gente estivesse aproveitando parte não seriam todos os plásticos, porque esse aqui precisa de uma densidade, uma resistência maior, né? Mas, poxa, você vê o quanto seria útil para a cidade a gente incentivar alguém a ter uma indústria aqui de fazer caixa de compostagem para que a cidade pudesse comprar as composteiras num preço menor, né? Essa caixa aqui, ela tem uma característica aqui, ela tanto pode ser para uso de vermicompostagem, como pode ser sem a minhoca para acelerar o processo de compostagem, né? Ela tem um furo no fundo, né? Que é para sair o líquido, né? O chorume, né? E ela precisa, se tiver o uso da vermicompostagem, tem que ter um pouco mais de ventilação, porque vai ficar um ser vivo aqui dentro, com a temperatura que a gente tem aqui em Rondônia, não é fácil pegar, se nós nos incomodamos nos dias de calor, liga o ar-condicionado, a minhoca não tem essa facilidade, ela estaria aqui. Então, essa seria uma caixa de compostagem, né? Ela tem um furo no fundo para sair a parte líquida, né? E se tiver a minhoca faz ela faz essa... Ajuda a decompor, né? Ela ajuda a decompor e ela faz a migração. É interessante quando você faz a compostagem com minhoca. Ela passa de uma caixa para outra, entendeu? Porque, vamos supor, essa caixa aqui, eu acabei de encher essa caixa. E ela tem minhoca aqui. Aí a minhoca vai comer aqui os resíduos aqui, né? Quando aqui exaurir, ela vai passar para a caixa de cima, que eu já estou colocando parte do resíduo. Quando essa caixa encher, normalmente eu vou troco essa caixa, uma de posição com a outra, e começo a retirar o resíduo daqui, e a minhoca volta, desce para ir para a caixa onde está o alimento pronto para ser absorvido. Então, normalmente seria assim, eu não retiraria tudo, entendeu? Voltava a encher aqui de novo, trocava aqui, eu ia esgotar aqui, entendeu? E as minhocas ficavam fazendo essa transição. E de tempos em tempos, no caso da vermicompostagem, eu tenho que tirar uma quantidade de minhoca e começar em outro local, porque a população de minhoca aumenta. E isso, à medida, aí você vê, não somos só nós humanos, não, quando tem bastante comida, o trem vai embora, né? A minhoca também, de tempos em tempos, você tem que fazer uma retirada, porque senão vai ficar uma superpopulação. É bem interessante. O legal, assim, eu vejo da compostagem, que a pessoa que tem esse desejo de fazer, tem a consciência de que é preciso fazer isso, ela passa a ter uma motivação, Zezinho, e aí vamos dizer que a pessoa que tem o seu quintal, que quer... Não, aqui no teu apartamento, por incrível que pareça... Dá já para se fazer alguma coisa. Se você separa o chorume, não tem mau cheiro.
Pois é, isso que eu queria saber. Como é que é? Cadê aí o chorume? Você pode ir aqui, ó. Não é bom ficar... Botei aonde? Olha, botou aí no canto. Você vai ver aqui, ó. Não vamos cheirar aqui porque tá cheio de bactéria próxima. Sim. Mas você vai ver que não tem mau cheiro. Tá. Tá sentindo alguma coisa? Não tem aquele fedor. Porque à medida em que frutas e verduras vai perdendo o líquido e você separa, o que dá o mau cheiro é quando você deixa, você não separa o sólido do líquido. Aí ele desenvolve esse processo assim de putrificar, né? E coisa que não acontece na compostagem se você tirar o excesso de líquido. Inclusive, quando você deixa o excesso de líquido, rapidamente aparece o que comum a gente chamar, né, o tapuru. Rapidamente, porque a mosca... Tudo fica ali rondando, tem um mau cheiro. O tapuru é a larva da mosca, né? Sim, mas que a mosca fica atraída pelo mau cheiro, a mosca vai lá e coloca. Seus ovinhos, né? Agora, se você tem esse processo funcionando tecnicamente, está funcional, não dá nem mosca. Você pode deixar tão, assim, aberto que as moscas não se sentem atraídas. Até porque a gente faz o seguinte, à medida, toda compostagem, você tem que usar uma matéria seca. Então, você coloca os resíduos que boa parte deles é composto por água, né, por líquido, né? E para cobrir, você cobre com uma matéria seca, que pode ser folha seca, pode ser pó de serra. Em casa eu uso o pó de serra, entendeu? Tá. Ele acaba que ele cria uma camada sempre em cima mais seca e protege a umidade que está mais abaixo aonde está o resíduo, entendeu? E assim evita atrair mosca. Então, por exemplo, uma composteira como essa aqui, você pode ter dentro da sua cozinha ali. Não vai incomodar em nada. Normalmente... Então vamos lá, como é que seria a dinâmica cotidiana aí? Você tem 3 caixas, aí vamos começar a usar, então, essa composteira. Eu esqueci aqui, perdendo aqui. E a última caixa é a caixa onde cabe o chorume. Tá vendo? Ela não tem o furo embaixo, tem uma torneirinha, que aí você vai esvaziando à medida que vai... É bom nem deixar acumular muito o chorume, à medida que o chorume vai sendo separado, né? Cai na caixa de separação, você já vai retirando. Então, se você tem 3 caixas, você vai fazendo esse rodízio, né? O ideal é, em casa, você ter uma lixeirinha reservada só ao orgânico, separada ter 2 lixeirinhas, uma do lixo mesmo, do que é inservível, e uma do orgânico. E de preferência, assim que você terminar o preparo ali, tirou a casca, e cortar em pedaços menores. Facilitar porque quando você for dispor na composteira, ele já está em pedaços menores que vai acelerar a decomposição. Tá, mas aí vamos lá. Eu juntei um lixinho lá, orgânico, aí eu vou colocar na caixa número... na primeira, vamos supor. Na de cima? Na de cima, sempre na primeira. Beleza. Você encheu, aí você troca essa caixa, traz a que estava seca, né? E começa a encher. Aí você está enchendo essa daqui. Aí assim que essa encher, você troca de novo. Aí você troca, aqui já está decomposto. Aí você começa a retirar esse produto decomposto e vai usar nas plantas, na horta, como eu trouxe para você. Igual o esterco. Tipo um composto orgânico. Similarmente ao esterco, né? Essa é uma massa sólida que eu vou misturar na terra. Sim, que é um composto orgânico mesmo. Aí você mistura com a terra para dar fertilidade à terra, porque a terra, à medida em que a planta, a árvore vai extraindo dela, né, tudo que tem ali de nutriente, em algum momento, por isso que você tem uma planta lá que já está uma roseira, de tempos em tempos você tem que trocar aquela terra
e botar um composto orgânico lá para dar uma, entendeu? Uma animada na planta, Sim, porque sim. tá ficando sem nutriente. Aí entra a questão mineral, né? Que ali não tem a questão exatamente mineral. Aí você sempre faz se tu tem rosa, tem coisa, tu tem que ver o que é, que tipo de composto tu tem, que nesse caso do composto aqui, a gente tem que evitar a parte cítrica. Ah, é? É, por causa da acidez, né? Você acaba que vai levar uma acidez maior Pro solo. que aí depois, para esse composto, que não é terra, aqui é só composto orgânico. Sim, vou levar para terra, levar esse composto, vou levar para terra. Aí você vai, senão tu vai ter que corrigir aquilo ali que está com acidez muito grande, tu vai ter lá que corrigir, né? Entendeu? Que é o que a gente faz. As terras nossas aqui, em alguns locais, elas calcário, são. né? Vai ter que botar um calcário. E quando você. É ideal também que você faça quando toda planta tem uma necessidade. E você tem que, além do composto orgânico, vai dar uma sobrevida ali, bem bacana, né? Mas você precisa saber o que aquela planta de fato precisa. Entendeu? Ela precisa de quê? De mineral, mais o orgânico, mais... aí você tem que estudar ali sempre, por isso tem que ter um profissional aí que lhe deu uma ideia do que aquela planta. Às vezes a gente tem, poxa, a minha planta não desenvolve, a de todo mundo desenvolve, Eu a tenho minha... esse problema, a minha rosa do deserto... Não... Pois ela está precisando de alguma coisa que nela tem uma exigência a mais, né? Se você realmente for na linha... hoje é mais fácil com a internet aí, né? Você dá uma consultada, você vai saber lá o que a rosa do deserto realmente exige. Ela já não tem uma necessidade muito grande de água, né? Que ela sobrevive, mas o mineral, a parte até orgânica mesmo, ela exige. Aí você tem que botar aquele composto ali na necessidade que ela precisa. Você vai ver que ela vai ficar mais animada, né? Bacana, rapaz. E te digo, o custo do lixo talvez seja uma das coisas que mais vai trazer aí um custo mesmo para as pessoas, para todos nós. E a gente vai ter que começar a fazer essa vigilância no supermercado. Então, a separação de resíduos já vai começar quando você for ao supermercado para abastecer a sua despensa. Você já vai ter que eliminar aquilo que não tem aproveitamento, entendeu? E é possível. Eu estive no Museu do Amanhã e fiquei bastante assim impressionado, que eu vi uma mulher lá, eu acredito que ainda deva ter o filme lá, né? Uma inglesa lá, que não leva plástico para casa. Ela tem 2 filhos, pelo que eu vi lá, tinha uns 2, 3 filhos. Aí eu digo, então o menino não toma iogurte feito industrializado, carne ela não compra, porque se tu for hoje, em supermercado, né? Vem coisa feita, produzida com plástico, né? Então, você vê o quanto realmente a separação ou o desejo de fazer uma separação adequada não começa quando você chega em casa, não. Começa na opção que você vai fazer. A mesma coisa chama a atenção o seguinte, será que a gente precisa de mais sacola do que, por exemplo, se na tua casa tem mais sacola do que você consegue usar, será que você está fazendo compras adequadas? Está comprando mais do que necessita? Coisa veio dentro da sacola, né? Sim, pois né? Mas vê bem, se você não consegue descartar adequadamente... A embalagem, imagina o conteúdo. Significa que você está comprando muito mais coisa do que de fato você necessita. O ideal aqui, né? É a sacola atender a sua necessidade. Então, se você for ao supermercado e pegar 10 sacolas e ao final de 10 dias, quando você voltar ao supermercado, você ter a necessidade de pegar algumas sacolas, porque lá na cozinha você está precisando da sacola para descartar o lixozinho da cozinha, talvez esteja aí um termômetro para mostrar que você está no rumo certo de gastar
de fazer compras adequadas dentro da sua necessidade, entendeu? Porque é uma das características. Se você já começa a acumular muita sacola, você tem que rever um pouco aí o que você anda fazendo, entendeu? Sim, sim. Entendeu? Porque é um dos termômetros aí, pelo menos na minha avaliação, assim, de que você está indo muito ao supermercado, está adquirindo muita coisa. Pois é, você vê como os hábitos mudam, né? Eu me lembro antigamente, quando era criança, no Rio de Janeiro, sobretudo, que os mercados eles davam sacolas, e as sacolas de papel craft. Você alcançou isso, né? Que é um material que decompõe. Decompõe. Né? Mas que tem um custo alto, né? Pois é, mas eu me lembro também que aquela sacola, depois quando a gente ia à feira, por exemplo, sim, a gente levava aquelas sacolas, né? Ela tinha uma vida útil prolongada, certo, né? Até que realmente ela, né, começava a se estragar, não dava mais. Mas ela tinha uma vida útil maior. Hoje não, quando a gente usa o saco uma vez, dali já tira para botar lixo. Sim, e hoje está até recomendando que esse saco também seja biodegradável, né? Que tem aquele plástico biodegradável. O supermercado não usa, assim, prefere usar o plástico mesmo vindo de petróleo, porque é mais em conta, né? Isso. Então a gente precisaria ter o consumidor cobrar isso do supermercado, né? Que fosse saco, já que a gente vai jogar, se a gente está usando na pia, né? Para separar o lixo mesmo, daqui uns dias a gente teria que saber que o supermercado está gastando mais com aquele negócio do saco e que vai ter um custo maior para nós, né? Sim. Os europeus, inclusive, têm uma coisa que é bem interessante. Eles estão transferindo para o consumidor essa responsabilidade do custo. Por exemplo, não tem ninguém mais para carregar o carrinho. Então, quando você chega lá, para retirar o carrinho, isso me parece que já tem na Alemanha, tem em Portugal, para retirar o carrinho você bota uma moeda. Se você leva o carrinho até seu carro, e você deixa o carrinho lá, alguém vai lá, pega o carrinho, bota lá, vai pegar sua moeda de volta. Então vai te obrigar para tu ter a moeda de volta. Não é um pagamento, é um depósito. É um depósito. A mesma coisa com garrafa de cerveja. Em alguns lugares, não sei precisar aqui, a garrafa tem lá 50 centavos. Tá nela lá. Quem levar a garrafa lá vai ficar com 50 centavos. Então você mesmo já começa a guardar em casa as garrafas, as latinhas. Quando chega lá, você botou tudinho, você faz a compra no supermercado, você tem lá um kit lá, um ticket, né? Das coisas que você levou. Então, me parece que isso aí desperta essa consciência, entendeu? De que você ou outra pessoa que faça isso, que eu acho que é uma das coisas mais adequadas. Porque esse valor, por exemplo, da garrafa, ele não deveria ser só da responsabilidade do consumidor. Então, quando eu olho, eu vejo que, vamos supor, a garrafa vale 50 centavos a quem devolver no local da coleta. Ele deveria ter lá 15 centavos de quem bebeu a cerveja, digamos assim, 15 centavos do comércio que vendeu, e 20 centavos da indústria. Toda a cadeia, né? Da indústria. Porque, na verdade, também no meu entendimento, e de outras pessoas com quem eu compartilho esse pensamento, é de que a garrafa, ela tem, digamos assim, ela tem várias funções. Uma garrafa, por exemplo, de uma marca de cerveja. Vamos ver, aquela marca que tem a garrafa verde, vamos supor. Né? Por que a garrafa é verde e não é igual a todas as outras que a gente pudesse mandar a garrafa e aquela própria garrafa verde, ou que não fosse verde, todo mundo tivesse a mesma garrafa? Então, se eu tivesse uma cervejaria local aqui, ela ia usar aquela garrafa, ela não ia mandar fazer uma garrafa, certo? Mas essa da garrafa verde, ela botou um marketing na garrafa. E a gente paga por isso. Entendeu? Na hora que você joga a garrafa fora, está embutido o marketing dela. Então, ela botou na garrafa, sem que a gente autorize, tem na garrafa o marketing, o transporte seguro do produto, que a garrafa tem que sustentar o produto, né?
e o armazenamento. São 3 coisas: armazenar o produto, transportar o produto e o marketing. E já dizem aí que o marketing tem um custo muito superior ao do armazenamento, entendeu? E até o do transporte. Porque o produto precisa vir sem chacoalhar, sem não sei o quê, porque senão ele chega outra coisa aqui, né? Dependendo do que seja, né? Se você bota alguma coisa e ele não vem bem armazenado, de tanto chacoalhar, sim, altera. Essa coisa toda. Então, por que no caso do reaproveitamento da garrafa, a responsabilidade fica só com o consumidor? Não te parece que é igual, tipo, a batata quente? Aquela brincadeira, quem ficar com a batata quente fica com um problema no jogo, né? Na brincadeira. Sim. E muitos dos resíduos, a coisa está ficando assim. Quando quem ficou por último com o produto é o que virou o responsável. É o vilão da história, né? Sim, e muitas vezes vai ter que pagar por ele. Então, não seria adequado todo produto, né, que a indústria tem o desejo de entregar para você e você de consumir, ela também tiver essa parte dela de responsabilidade, de custear aquilo ali? Tu já imaginou se toda garrafa plástica tivesse ali, como é que eu diria ali, um bônus para quem está com a garrafa na mão, não é? Sim, e a gente ia acabar, que também isso também tem uma coisa que me incomoda, e me parece que na sociedade brasileira a gente não se preocupa com isso. Como a gente tem uma parte da sociedade assim que não tem uma formação, não tem um emprego, não tem uma formação mesmo profissional e consiga um emprego melhor, um rendimento melhor, aí tá acabando que se faz essa opção pela separação de resíduo, pela coleta do resíduo. E ela não tem proteção nenhuma em termos assim trabalhista, né? E tem uma coisa que também a gente tem que dizer, né? Principalmente nós que somos da área sanitária, de que quem lida com o lixo, está exposto às doenças mais severas que temos, entendeu? Que são ligadas a rim, são ligadas a fígado, elas são doenças silenciosas que a hora que diz, cheguei, já acabou, o cara já está realmente num processo final, entendeu? Elas não dão sinais de que vão se ligar, eu cheguei, estou estabelecido aqui. Aí a gente diz assim, pegamos o doente no começo, né? Como diz, de alguma doença, né? No princípio ali. Não, são doenças de quem lida com o lixo, são doenças extremamente graves, e quando ela dá sinal, é porque sinais, já dominou tudo, já vai precisar de um custo muito alto para você manter aquela vida ali. Que é o caso dos rins, por exemplo, que eu sou transplantado, né? Quer dizer, quando você tem a falência dos rins, significa que já vai ter durante muito tempo alguma coisa. Sim, alguma coisa, que a gente também não fica doente do rim só por causa da questão sanitária, né? Tem doenças do próprio do rim, mas se você for trabalhar com esse tipo de trabalho, de separação de resíduos, uma das tem vários adoecimentos, mas nenhum é mal súbito, né? Ninguém fica meu rim parou. Então, por quê? Vejo que a gente ia resolver muito da questão do resíduo, não é nem passando essa responsabilidade só para o usuário, o consumidor. Era distribuir ao longo da cadeia e dando a ele um valor. Quem tiver a garrafa PET, a garrafa de vidro, sei lá, tiver na mão o produto, ele está poderoso, ele vai... E tem outra coisa, que a própria cadeia tem dificuldade da coleta, né, dos resíduos. A cadeia tem dificuldade de se sentir atraído, assim, né, de você montar, por exemplo, se hoje você quisesse aí pegar a garrafa, por exemplo, e fosse estimulado só pelo valor da garrafa, possa ser que nesse mês aqui a garrafa tivesse um valor, e você estivesse extremamente empolgado em ficar recolhendo garrafa de cerveja. Aí, você botou lá no teu depósito uma quantidade enorme, aí na semana que vem, aí tu diz, caiu o preço da garrafa de cerveja. Aí tu diz, caramba, o que eu faço com
o depósito inteiro de garrafa, né? E você já trabalhou, você já foi atrás e tal. Isso acontece com papelão, isso acontece com plástico. O cara se empenha e corre atrás, e como eles são regulados aí pelo mercado, sim, grande parte, aí tem hora que ele tem valor de mercado, tem hora que não vale tem. A pena, né? Às vezes tem hora que nem o transporte, para você levar daqui, como a gente não está fazendo o aproveitamento aqui, né, em Rondônia ou em Porto Velho, digamos assim, você tem que mandar para um outro lugar, tem que ficar fazendo conta, porque às vezes não é viável você enviar esse produto para lá. Mas te digo que se tivesse toda a cadeia remunerada, ou remunerada por quem tem interesse na cadeia, não é? O que fabricou, o que vendeu e o que consumiu. Na medida do interesse de cada um, ele entrar com a sua parte, não ia sobrar uma garrafa. É uma boa proposta para uma política, né, de logística reversa. Sim. Né? E ia remunerar aquele que tivesse de verdade disposto a... Não ia depender do mercado. Sim. Não é? Ia dar mais dignidade, acredito, né? Que até aquele que desse, se colocasse à disposição de fazer o reaproveitamento, ia poder se beneficiar desse valor, né, estipulado para aquele produto, porque não seria só para aquela pessoa os 50 centavos, vamos supor, estipular que uma garrafa, vamos colocar aí, uma garrafa reaproveitada, né, reaproveitada vale 50 centavos. Então, quem fez por último o reaproveitamento, né, ficou com 10 centavos. Muita gente ia se estimular a botar indústria de reaproveitamento, ia começar a fazer caixa de compostagem, porque ia pegar o plástico, não é? Parte do lucro para fazer a caixa de compostagem já estaria em ela buscar aquilo ali. Ela só ia complementar, ia vender a caixa até mais barata e ia servir para uma... Isso, ia ser impulsionando toda essa cultura sustentável. Bom, o nosso Rondocast, né, hoje trouxe uma visão aqui da engenharia sanitária, né, com uma forte pegada ambiental, e você teve a oportunidade de ver aí que essa questão da cadeia de consumo, né, é algo que precisa ser trabalhado, precisa haver distribuição de responsabilidades ao longo da cadeia, né? Esse modelo que a gente tem hoje que concentra um pouco em cima do consumidor final, né? Não tem se demonstrado eficaz, né? Primeiramente eficaz mesmo. E aí você também teve a oportunidade de ter aí uma consultoria aí nessa questão do aproveitamento dos resíduos. Mas o Francisco Zé Nascimento, um engenheiro ambiental e sanitário que nos visita aqui hoje, ele também está disponível para dar consultoria. Olha, eu tenho uma indústria, eu gero um resíduo aqui, eu quero saber o que eu faço, eu gero um efluente aqui, eu quero saber o que eu faço, né? É um profissional liberal que também está disposto a auxiliar, e até num nível mais doméstico mesmo, né? Você que tem um restaurante, está jogando fora aí o óleo da fritura, está jogando fora, né, as cascas das frutas, né? E o mesmo nível doméstico, a dona de casa, que quer bater um bom papo, quer saber um pouco mais, porque ele também tem uma militância nos movimentos sociais, está aí sempre compartilhando conhecimentos. E aí, qual é o contato, Zezinho, para falar com você? Pois é, Edson, o meu e-mail ainda é o melhor? Eu ainda herdei do tempo que trabalhava como jornalista aí, né? Que o meu e-mail é jornalistafjn@hotmail.com, e o meu telefone também, né, que é o 69992572126. Eu terei o maior prazer aí em ajudar quem quer começar a realizar compostagem, quer saber qual é a melhor caixa de compostagem, que temos isso, nós temos uma diferença, tem caixas mais às vezes tecnológicas. Comprou um terreninho, não sabe onde é que fura o poço, não sabe onde é que... Também. Que bota a fossa, qual o sistema de fossa ideal. Que se bem que hoje mesmo, a questão a gente até usa a fossa, né? Mas à medida em que a legislação está avançando aí, até isso aí a gente já não está mais permitindo. Na verdade, a gente precisa de sistemas de tratamento do esgotamento sanitário. Sim, o seu tem um sistema próprio. Próprio. Na verdade, nós precisamos mesmo de um sistema universal, coletivo mesmo de tratamento. Pois enquanto não tem... Você não usa mais aquela
fossa tradicional, né? Tá. A gente está falando de fossa aqui popularmente. Já tem que construir de esgoto, ele tem que ter um sistema mesmo, uma ET, um sistema mesmo que faça um tratamento mais eficiente, porque senão contamina. O que seria uma mini estação anaeróbica? Inclusive hoje a indústria já produz vários mini sistemas que fazem o tratamento todinho numa caixa simples de, sei lá, pequeno mesmo. Não é tão caro também. Não é. Hoje, para você fazer de cimento, tijolo e cimento, puxa, a mão de obra, juntando tudo, às vezes comprar um sistema que já faz todo o processo ali e tem um certo controle sobre aquilo que vai ser gerado no final, né? Que não venha contaminar o solo e a água. Não é tão caro não, e é fácil, já vem tudo pronto, você só vai instalar e pode parcelar, que às vezes você vai construir e aí você, com orientação do profissional da área... Não só eu, mas tem vários profissionais outros engenheiros ambientais, sanitários, civis, engenheiros civis também, né? Eles vão te dar toda a orientação de como proceder. Não tenha medo de procurar o profissional. Gente, isso é um recado que eu sempre dou aqui. O arquiteto, no caso aqui, o engenheiro ambiental sanitário, o engenheiro civil, sai mais barato. Isso eu garanto. Procure o profissional que sai mais barato. Esse foi o nosso Rondocast Cidades dessa quinta-feira. Eu espero que você continue prestigiando o nosso trabalho. Estamos aqui, né? Divulgue aí para os amigos, compartilhe e diga alguma coisa, comente aí. Bote aí seu comentário, diga se gostou, se não gostou, ative o sininho e, sobretudo, se inscreva no canal. Muito obrigado.